Olá, gente, bom dia, quer dizer, boa tarde a todos e todas. Agora a gente está na nossa penúltima ou antepenúltima atividade da semana acadêmica, dia 12 de agosto, perdão, às 4 da tarde, organizando aqui os sociais de quinta. E na nossa atividade, então, de quinta-feira à tarde, a gente tem a professora Yasmin Açucena Calmé e Pinci, que fez a sua graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a professora Yasmin foi a minha veterana, né? Eu entrei depois dela na graduação e a gente trabalhou um tempo juntas, né, em alguns núcleos de antropologia ali da universidade. Foi uma experiência muito bacana esse tempo, assim. Certamente a Yasmin também ficou muito marcada na minha trajetória de iniciação científica, de PIBIC, de núcleo, de convivência, ambiência universitária, que a gente vem falando ao longo de toda essa semana. Depois da graduação, a Yasmin também fez o mestrado e o doutorado na Federal de Santa Catarina no programa de pós-graduação em Sociologia Política, né? E atualmente ela trabalha com ciência política, né? Com os temas conflitos armados, direitos humanos, segurança, democracia, autoritarismo, Estado e terrorismo. A professora Yasmin também foi professora substituta na Universidade Federal da Fronteira Sul, para quem não sabe, é uma universidade que se divide aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nas cidades do interior, ou do oeste, né, como a gente chama, e também na Universidade Federal de Santa Catarina. E atualmente está atuando, lecionando, pesquisando na Universidade Católica de Santa Maria, no Peru. Então, professora, eu lhe passo a palavra sem muitos mais delongas, o tempo é seu, a gente tem até as 6 horas aqui para lhe ouvir, se quiser abrir para perguntas também fica à vontade, tá? Então, o tempo é todo seu, sua presença nos deixa muito, muito felizes. Ok, boa tarde a todos, a todas. Agradeço, então, o primeiro convite da Mariane, né, de me trazer aqui para dialogar um pouco nesta Semana Acadêmica de Ciências Sociais. E, bom, desculpem, às vezes vai sair o espanhol, porque como dou aula no Peru, então está aquela coisa. E, bom, como vocês podem ver, o sotaque ainda carregado, parte da identidade, não? A gente tem que lembrar sempre dessas raízes, não? Nasci no Peru e, bom, vim morar aqui no Brasil por questões amorosas, por assim dizer. Não só por questões amorosas, mas também por questões políticas, especificamente. E, bom, a ideia é um pouco contar sobre essa trajetória, então, acadêmica de uma cientista estrangeira, né, que tem que se fixar num lugar que não é inicialmente o seu país e que depois começa a reconhecer e a tê-lo como seu país, né? Mas também que sofre, digamos assim, a questão de ser, digamos assim, o outsider, né? Nos faz justamente passar por alguns perrengues e por alguns, digamos assim, desafios, né, especificamente na questão intelectual, na questão cultural, até na própria questão étnica também, né, e nos faz refletir muito, né? Eu sempre brinco, tanto em casa como fora, com os outros alunos também, e digo que o fato de estudar ciências sociais é abrir um horizonte para o mundo, né? O mundo com outros olhos, mas ao mesmo tempo que o paraíso também é o inferno, né? Porque você fica totalmente preocupada e sempre atenta, né, às coisas que vão suceder e que vão acontecer no teu dia a dia. Então tu olha sempre com olhos críticos, né? Ficas naquela situação de atenção o tempo inteiro, né? E, bom, eu acho que também a perspectiva, um pouco desse criticismo também, do qual eu sofro, não somente por conta das ciências sociais, e sim mais por uma questão também maquiaveliana, né? Como um bom amante de Maquiavel, né? Então a gente também fica naquele realismo crítico que termina, de vez em quando, nos levando um pouco para o pessimismo do que propriamente para ser positivo. Mas é assim, a gente tem altos e baixos, então
a ideia é basicamente de trazer esse análise, essa ideia, então, de podermos discutir em torno sobre essas experiências, então, como uma pessoa que vem de fora e se instala aqui no Brasil, e vem sem família, vem começar do zero, sem amigos, sem nada, e começa, então, agora quem sou eu, né? Como vou me colocar aqui. E que também enfrenta certos desafios, eu não vou chamar de problemas, porque eu acho que a palavra problemas significa colocar uma trava na cabeça e a gente depois para, né? Parece que não consegue andar, então eu coloco como desafios, como uma forma, então, de superar sempre estes desafios, estas desavenças que vão acontecendo com a gente. Bom, eu preparei aqui um PowerPoint um pouco assim, deixa eu tentar apresentar aqui para vocês. Me avisam se conseguem ver a janela. Conseguem ver a janela? Tá, tá abrindo. Sim, dá Ok. para ver. Tá, agora sim. Então tá. Eu fiz assim algo bem rápido, porque eu vou apresentar e a gente vai conversando, vai dialogando e vocês vão me perguntando também, ok? Bom, essa sou eu sempre adoro tirar fotos assim, meio de, né? Não, digamos assim, eu sou séria em algumas coisas, mas quando faço foto gosto de ficar mais alegrinha. A biografia, então, como estava falando para vocês, então eu nasci em Lima, no Peru, mas venho de uma família grande, de uma família tradicional, assim, bem grande, então aquela que tem, aquela família que tem, os avós que têm 8, 10 filhos, né, e aí vem um monte de primos. Eu sempre faço uma análise, né, e isso o ter estudado ciências sociais e, sobretudo, ter analisado um pouco mais também a questão da antropologia, quando tínhamos aulas com a Miriam Hartung, não sei se a Mariane lembra, né? De justamente, então, tentar entender esta relação que existia na minha família, né? Então, eu cheguei à conclusão de que na minha família há esta divisão, né, entre patriarcal e matriarcal, não? Existem certos assuntos onde as mulheres da minha família são as que tomam as decisões e as rédeas do jogo e acabou, né? É dito e sacramentado, né? E tem algumas outras questões onde os homens da família são os que decidem e ponto final, né? Então, ficamos dentro dessa, digamos assim, vivi então dentro de uma família que especificamente então foi moldada e me moldou dentro dessas perspectivas. Eu prefiro chamar de democrática, né? Mas apesar de que lá alguém decidia e acabava e ninguém mais mencionava as coisas, né? Então as figuras femininas na família também foram muito fortes em casa e sobretudo com respeito à questão de não permitir com que outras pessoas, então, nos façam mal e de sempre superar as questões que possam acontecer, né? E dentro da perspectiva, assim, dos homens, eu posso resgatar, então, homens que dentro do seu machismo, então, na minha família, né, foram me empoderando, eu acho que por uma questão, talvez, de perceber como nós mulheres somos tratadas, né, na sociedade, e numa sociedade muito machista como a sociedade peruana. Então, meus avós, né, tanto paterno quanto materno, e meu pai foram pessoas super importantes em essa questão da construção da pessoa de qual sou eu, né? Esse gênio forte eu sempre tive, né? Mas deles sempre me falarem, então, de que eu não posso deixar de desistir, então, das coisas que eu quero fazer, né? Então, sempre, quando você quiser fazer, faça e não deixa que ninguém, então, ou se tem uma pedra, então, você procure o caminho correto, né, para poder tirar essa pedra e seguir adiante, né? Não se deixe abalar. Bom, e aí quando vim aqui no Brasil, na realidade, por conta da profissão do meu pai, a gente viajou muito no Peru, então também comecei a sair um pouco dessa bolha na qual a gente se encontrava, né? E comecei a ver também outras realidades desse Peru que temos, né? E aí comecei a ver também essas divisões sociais, essas divisões técnicas que existem no país e que me chamavam muito a atenção, né? E que foi uma das questões assim que começou assim desde muito criança a me incomodar, né? De ver, por exemplo,
como estas questões étnicas, então, separavam até a própria perspectiva de ver a cidadania, né, de cidadãos de primeira, segunda classe, né, do tratamento que se dá, de que uns merecem ser tratados melhor pela sua questão étnica ou social e outros não. Então, isso foi meio que causando um certo incômodo, né? E claro, depois, quando estava no Peru, durante o governo Fujimori, eu já estava em 95, 96, já estava na universidade, tinha ingressado na universidade, e comecei a me envolver, então, nos movimentos políticos contra o regime Fujimori, né? Depois conheci meu marido, vim aqui no Brasil, que é um brasileiro, né? E vim aqui no Brasil, então formamos uma família pequena, são essas meninas aqui, essas duas meninas aqui, digamos que democrática, porque a gente sempre toma as decisões em conjunto, né, com respeito a questões de educação, inclusive até as próprias questões de castigos, né? A gente sempre decide conversar e falar sobre isso, bom, conversamos muito também sobre questões sociais, políticas. Então, podemos dizer assim que na família, então, estamos criando mulheres empoderadas, né? Mulheres que esperamos, né, que possam ajudar a seguir trazendo, então, construindo um Brasil, digamos assim, melhor para as mulheres, né? Então, vamos aqui ao segundo. Deixa eu ver se aparece o segundo aqui. Então, o segundo sobre os meus estudos, inicialmente digamos assim, por questões mais familiares, me incentivaram a estudar Direito na universidade, e aí eu estava pensando, então, em estudar mais o Direito Internacional, né? Estudei na Universidade Privada do Norte, que fica em Trujillo, porque já estava morando em Trujillo por conta do trabalho do meu pai, então fui estudar nessa universidade, e quando vim aqui no Brasil, então, como a professora Mariane falou, estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Inicialmente queria fazer Direito, mas aí desisti e decidi fazer Ciência Política, mas me dei com a surpresa que aqui na Federal não tinha Ciência Política, somente a área de Ciência Política, mas que tinha Ciências Sociais. E, bom, decidi fazer a faculdade e, pois, me pareceu super interessante fazer a Faculdade de Ciências Sociais, porque, além da ciência política, então, eu posso ter aquele, digamos assim, essa convivência com a antropologia e com a sociologia, né? E isso também abre um pouco mais os horizontes, abre um pouco mais os olhos para a gente, né? Então, vamos parar um pouquinho aqui, antes de que eu vá à questão da carreira acadêmica, né? E o que acontece durante, então, digamos assim, esta biografia e esse trajeto? Eu venho aqui no Brasil, eu venho só, né? Claro, digamos assim, já tenho uma família por conta do meu marido, minha primeira filha, né? Que são brasileiros, mas eu fui encontrando, então eu fui, digamos assim, quando tu sais, então, do teu lugar, de teu lugar, de teu país, né, onde tu já estás, digamos assim, com uma estrutura definida, com tua própria família que entre altos e baixos, né, sempre te apoia e tudo mais, e vens então aqui para um lugar totalmente desconhecido, né, onde a língua é parecida, né, mas, digamos assim, não é tão parecida ao ponto de que algumas palavras também podem ser escritas da mesma forma, ditas da mesma forma, mas têm conotações, significados diferentes. E aqui, então, é que encontramos a primeira barreira de ser um outsider, de ser um estrangeiro. A questão do idioma, e muito me surpreendia, por exemplo, quando eu falava, né, do pessoal me chamar muito a atenção do sotaque, sim. E isso, na realidade, em determinados momentos me incomodava, porque eu ficava pensando, por que as pessoas estão incomodadas com o meu sotaque? Ou seja, o que tem de errado ter esse sotaque? Né? Então, esse é o primeiro questionamento que eu fazia, né? E aí, depois, então, fui criando mecanismos, né? Digamos assim, de defesa, onde cada vez que alguém, então, me perguntava por que esse sotaque e tudo mais, eu falava, não, porque eu sou peruana e é uma forma da minha identidade, né? E eu nunca vou esquecer que alguém falou assim, mas é fácil de tirar o sotaque, é só ir para um fonoaudiólogo, né?
bom, comecei a rir, eu falei assim, olha, eu sei que eu poderia ir a um fonoaudiólogo para poder falar do jeito que os brasileiros falam, né? Teria que escolher o sotaque também que do lugar onde eu estou para falar igual, né? Mas eu não quero, não faço questão, porque é uma questão de identidade. Eu acho que estou morando muito tempo fora do meu país, do lugar que me viu nascer, e eu preciso, então, ter alguma coisa que ainda me faça lembrar quem sou eu. Então, o sotaque é uma forma da minha identidade e eu não faço questão de trocar, né? Então, essa é a primeira barreira que a gente vai encontrar, apesar de que, por exemplo, na universidade, meus colegas, meus professores sempre foram muito respeitosos com questão ao sotaque, então nunca, eu acho que isso é o de menos, né? Mas dentro, digamos assim, como comunidade, como sociedade, então essa é a primeira questão. A segunda questão que encontrei aqui também foi a denominada questão étnica também, né? Bom, todo mundo vê, eu sou miscigenada, né? Na minha família há essa miscigenação de etnias, então temos de hispanos, temos de indígenas e de negros também na família, né? De africanos, né? Na família. Só que pela questão do fenotipo mais dado para o branco no Peru, eu sou considerada branca. E aqui no Brasil, então, o que eu via muitas vezes é que quando a pessoa queria me desqualificar, ia sempre para esta questão étnica, né? De dizer, mas você é indígena, né? Então eu ficava assim, ok, mas o que isso tem a ver com as questões que estamos lidando, né? Com as questões que estamos tratando, né? Então também senti digamos assim, essa barreira dentro da sociedade, né? De uma vez que eu fui, e isto vai cambiar digamos assim, de conotação, uma vez que eu fui me adaptando muito mais aqui, uma vez que eu fui morando mais aqui, e que eu fui tendo mais amigos, que eu fui criando uma rede de relações sociais e tudo mais, onde então estes amigos já não me enxergam mais também como outsider, como estrangeira, e também não me enxergam mais como uma pessoa miscigenada. Então, quando às vezes eu falo, né, que eu sou miscigenada, me dizem, não, você é branca, né? Então eu falo assim, não, gente, não é bem assim, mas tá, tudo bem, ou seja, mas foram questões assim que me chamaram muito a atenção com respeito a este tratar que, por exemplo, eu via que acontecia no Peru e que comigo não acontecia pela questão do fenotipo branco, que estou falando para vocês, e que senti na pele aqui no Brasil, né, desse tratamento, então, pejorativo ou de desqualificar, mas por uma questão étnica, né. E aí, entrando então nos estudos, quando estive aqui no Brasil, quando fiz a minha graduação, então, em Ciências Sociais, eu fiquei grávida, né, da minha segunda filha, e, claro, eu reconheço a minha condição, porque também não posso dizer que passei muitos perrengues, porque conheço também a minha condição de privilegiada. Eu acho que o primeiro aspecto, até para podermos ser críticos também em todas estas questões que vamos tratar, né, é de que, apesar de ter tido certas peripécias, né, certos obstáculos, não se enfrentei de forma tão forte, tão drástica como outras mulheres, por exemplo, ou outros estrangeiros se enfrentariam, não? Dada a minha condição também social e a questão de privilegiada na qual eu me encontro, né? Já vim de uma família, então, que investiu muito na minha educação, e também tem a questão, então, daqui pertencer também a uma família que também é educada, que estuda bastante, por assim dizer, né? E que especificamente, então, coloca, digamos, dentro de um certo privilégio, né? Ou seja, uma família de classe média, né? Então, isso também já te bota em uns pontos de vantagem comparado com outras pessoas que vêm de fora, né? Só que quando fiquei grávida, então, o que aconteceu? Eu tinha essa perspectiva, né? E não sei se foi, digamos assim, algo
que poderia, em determinado momento, se dizer, talvez, um erro de leitura, né? Mas eu tinha essa perspectiva de uma democracia mais, digamos assim, de gêneros aqui no Brasil, né? Quando vim no Brasil, eu tinha essa perspectiva. E quando fiquei grávida, então, e ganhei a Penélope, na universidade, tive digamos assim, um transtorno com dois professores, né, que não estavam muito a favor de que eu tivesse licença maternidade, né, porque eles achavam que criança, né, que uma pessoa que está estudando, né, se dedicando à academia, não poderia, então, ter filhos, né. Então, essa foi uma das primeiras, também, outras coisas que enfrentei na universidade, que, por exemplo, me chamou muito a atenção, né? Porque se inicialmente tinha esta concepção, então, de que na universidade as pessoas me respeitavam pelo que era, a partir do momento em que entrei nesta condição de mulher mãe, né? As coisas mudaram, né? Então, vi alguns professores que não gostavam desta situação da licença maternidade, então tive muitos problemas, inclusive de fazer chacota com respeito à questão da licença maternidade, de, às vezes, não me deixar entrar na sala com a criança, de não me enviarem os trabalhos por internet, por e-mail. Naquela época já tínhamos e-mail, né? Já utilizávamos muito mais, né, em 2007, e de não me enviarem os trabalhos. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, né, foi ir falar com este professor, que era o que estava mais pondo obstáculos com respeito à minha carreira, e ele me disse, então, que, bom, do jeito que eu estava lidando com as coisas, primeiro, que a universidade não era um local para a gente ter filhos, né? E segundo, que desse jeito, então, eu não ia chegar a lugar nenhum, porque eu não estava sendo responsável, não estava dando digamos assim, atenção devida, então, à minha carreira, né? Então, isso, eu lembro que isso, em princípio, me afetou muito, mas eu não demonstrei para o professor. E eu lembro que a primeira coisa, assim, coisa de uma pessoa que diz as coisas na lata, né? Quando conversei com o professor, e o professor foi grosso e, digamos assim, desrespeitoso comigo, foi de responder, olha, professor, se eu abro ou deixo de abrir as pernas é problema meu, né? Então, estou aqui para estudar e você tem que cumprir o que a lei disse e acabou, né? E ele me disse, então, não vou fazer isso, você se vire, né? Então, isso já começa, então, a ser, digamos assim, esse primeiro aspecto. Então, depois, quando cheguei aqui em casa, não, querendo ou não, por mais que tu tenhas, né, essa, digamos assim, essa segurança, né, com respeito às coisas que tu fazes, então, me deixou muito, inicialmente me deixou abalada, né, porque como uma pessoa que é supostamente um profissional que está na universidade, que trabalha como professor, pode ter esse tipo de trato com uma aluna, né, e especificamente achar que uma criança seria um problema para uma pessoa poder crescer, né, seguir adiante, né, ter sua profissão, né. Então, a ideia, basicamente, desse professor era desiste, né, porque você não vai chegar a nenhum lugar, né. E bom, depois de que passou esta situação, eu lembro que fui na direção do curso e coloquei estas questões. E, bom, aí encontramos um pouco desse cooperativismo que espero que hoje em dia já não vemos tanto, né? Mas aí a diretora ou a coordenadora do curso, nesse momento, então, quando eu falei que eu ia entrar com um processo contra o professor por negar a licença maternidade, por estar fazendo, então, chacota da situação na qual eu me encontrava, né? Iria entrar, então, com um processo administrativo contra ele e tudo mais. Então, eu lembro que a primeira coisa que a coordenadora do curso me disse, não faz isso porque vai se estragar a carreira do professor, né? E aí também foi o segundo baque, né, na carreira acadêmica, porque tu ficas pensando, ou seja, nós somos mulheres, né? Ela também é mãe, então ela também teria que entender que a postura deste professor não é adequada, né? E, bom, o que ela hizo foi, então, trancar a minha cadeira na universidade até que passasse, então, a licença maternidade, na realidade, mais o curso, né? E aí eu pudesse, então, voltar depois da licença maternidade. Então, eu lembro que isso me deixou muito frustrada, não, academicamente, e aí foi a primeira questão onde eu pensei, bom,
eu vou seguir estudando, porque eu não vai ser, nunca parei, não vai ser hoje, então, que alguém vai determinar o que vai fazer com minha vida acadêmica, mas eu acho que eu vou, se eu for, então, em algum momento, a me dedicar à vida acadêmica, eu vou tentar não ser esse tipo de professores, né? Então, já começou a ser esse primeiro ponto, né? Não vou dizer, como estou dizendo, que estou colocando só algumas peripécias, né, alguns empecilhos, porque, por exemplo, se falamos das questões boas que aconteceram na universidade, que me ajudaram a formar nesse trajeto acadêmico, então temos, por exemplo, meus colegas, a Mariane, por mais que ela tenha sido minha caloura, né, mas a gente trabalhou juntas também no NAVE, né, e tinha outros professores também que super me ajudaram e me incentivaram a seguir adiante, né? Então, isso foi muito bom, porque aí tu tens dois pesos e tu começas, então, a enxergar quais são os mecanismos que tu tens que criar e que tu tens que ver especificamente o tipo de profissional que tu queres te tornar, né? Isso me ajudou bastante, inclusive, eu lembro de alguns professores que foram sumamente importantes para me apoiar na questão da decisão, quando disse, né, eu quero ser professora universitária, né? Que é o Héctor Leis, que já faleceu, foi meu orientador, né? E ele sempre me apoiou bastante. E tem também a professora, a Elizabeth Farias, também, que também é uma professora que pertence ao campo do feminismo, né? E ela é muito forte também em essas questões. E ela sempre falava, não, você não vai desistir, você vai continuar, você vai fazer suas coisas, não podes deixar que essas pressões te incomodem, né? Então, essas foram as primeiras questões na universidade. Mas, somado a isso também, bom, aqui a carreira acadêmica, então, como a Mariane falou, então, trabalhei como professora substituta na UFSC em 2013 e 2014, foi um momento que fiz uma pausa entre o mestrado e o doutorado, porque sentia necessidade, então, dentro destas perspectivas que estou explicando, né, que estou dizendo, também, querendo ou não, a gente, como mulher, se pressiona também por questões sociais, né? Então, às vezes, para poder chegar a ser professor, a gente sabe que tem que escrever bastante, que tem que publicar em congressos, que tem que ter várias participações, e isso implicava, então, que eu me ausentasse de casa, né? E em determinados momentos, então, como eu tinha minha filha pequena, minha outra filha já estava um pouquinho maior, então, e a mais velha sempre me acompanhou na universidade, então ela estava acostumada a essa política, digamos assim, do corre-corre, e a pequena, então, estava em fase de formação, então, mas muitas vezes eu me sentia um pouco culpada de deixar elas só com seu pai, né? Mas sempre com o Vinícius, né, conversando, não, é isso que você precisa fazer, então corre atrás do que tu queres, não te deixes levar por estas pressões sociais, né, que em certos momentos terminam sendo um empecilho para ti, né. Então, e foi nesse momento, então, quando terminei o mestrado, que decidi dar um tempo, falei assim, abri um concurso, então, para professor substituto na UFSC, falei, vou fazer esse concurso, e aí que é que eu vou decidir mesmo, então, se eu realmente gosto da carreira docente, e se eu gostar, então, eu vou continuar investindo na carreira. Gostei, trabalhei 2 anos, né, 2013 e 2014, foi muito proveitoso, aprendi muito como profissional, até como estudante. O professor nunca deixa de estudar, na realidade, a gente, professor, é estudante ao mesmo tempo, porque o tempo inteiro estamos aprendendo, não só com as coisas que a gente vai lendo, com as teorias e tudo mais, senão também com o que os alunos têm a nos oferecer. E isso é muito importante também, escutar o que os alunos têm a trazer, o conhecimento que os alunos têm a trazer. Então, isso, digamos assim, se constituiu de uma riqueza intelectual muito grande para mim e decidi, então, continuar a estudar. E aí eu fiz depois, então, o doutorado e depois fiz outro concurso para a Universidade Federal da Fronteira Sul, trabalhei em Chapecó. E com isso da pandemia, então, bom, aí o contrato acabou antes do tempo, fiquei um tempo pensando em que projetos fazer e tudo mais, e veio 2021 e veio com uma enxurrada
de coisas para fazer. Então, entrei na Universidade Católica de Santa Maria como professora convidada. Também me convidaram para uma universidade nacional lá no Peru, que seria o estilo as federais aqui no Brasil, que é a Pedro Ruiz Gallo, que é em Chiclayo, que é a cidade onde meu pai nasceu. E entrei também, já pertencia ao IPSA, né, aos comitês de pesquisa, e entrei agora como membro executivo, então, do RC44, que é de Segurança, Conflitos e Democratização, e uma semana atrás também recebi o convite para ser, então, editora-chefe da revista de estudos latino-americanos do IAPS. Então, essa foi, digamos assim, que esse 2021, em que pese este clausuramento no qual nos encontramos, então tem sido proveitoso para mim nesse sentido, né? A partir de agora que, digamos assim, estou colhendo os frutos, né, que fui plantando, né? E dentro disso, realizo as pesquisas. As minhas pesquisas, por exemplo, quando estava na UFSC, e a carreira acadêmica nesse sentido foi muito bom na universidade, de poder ter engajado, então, nesses grupos. Então, o NAB, que é o núcleo de audiovisual, né, no qual eu trabalhei com a Mari. Então, foi muito interessante, porque, sobretudo, para poder entender um pouco mais, então, os aspectos da antropologia, né, e as questões culturais, também etnográficas, foram muito essenciais para a minha formação acadêmica e também, diríamos, também para me enriquecer como pessoa, não, como cidadã. Depois trabalhei no Núcleo de Investigação em Políticas Públicas, onde trabalhei mais na área do Observatório de Segurança, trabalhei no GSED, que é das Relações Internacionais, que é um grupo de estudo de segurança e defesa nacional. E atualmente, então, estou trabalhando na universidade, continuo trabalhando, na realidade, atualmente não, nunca parei de trabalhar, né? Mas a violência política, o terrorismo, também a violência de Estado, trabalho, né? Então, quando se leia terrorismo, seja terrorismo de Estado ou terrorismo de agentes não estatais, né? Segurança internacional, defesa, Estado, democracia, autoritarismo e participação política. Aí vocês me perguntarão, então, mas por que terrorismo, né? Porque isso também é outra coisa que eu ia encontrando muito na universidade, e volto a responder, a dizer, né? Me chama muito a atenção de que professores, sobretudo os homens, que eram os que mais falavam isso para mim, né? De que pessoas que estão na universidade, né? Não sei se eu criei, talvez, um mundo, digamos assim, um tipo ideal, né? A la Max Weber, né? De entender que, porque a pessoa está na universidade, professor, então não te faria perguntas sem noção, talvez, né? Nesse sentido, né? E eu lembro que, sim, uma vez, quando estava no doutorado, um professor me falou, né? Yasmin, mas por que terrorismo, né? Eu falei, não, eu acho interessante, na realidade, e também tem tudo a ver com uma perspectiva digamos assim, da minha vivência enquanto pessoa, né? E aí eu comecei a explicar para ele, dizendo, olha, como meu pai foi policial, meu pai trabalhou no Serviço de Inteligência Nacional lá no Peru, trabalhou contra o terrorismo, trabalhou contra o narcotráfico, né? E no Peru passamos por situações de terrorismo, não só de Estado, sino também de Sendero Luminoso, de grupos não estatais. Então, isso fez parte da minha vida, né? Eu cresci nesse meio, vendo meu pai saindo, a gente também vivendo naquele alvoroço, né? De ter que sair de uma cidade para outra, porque, às vezes, descobriram a identidade do pai, então a gente tinha que sair voando às pressas, então tinha vezes que a gente vivia numa cidade por 2 meses, em outra cidade por 6 meses, em outra por 2 anos, em outra por 4 meses. Então, a vida da gente foi em torno do trabalho do pai e o terrorismo, digamos assim, fez parte dessa nossa vida, né? Não só o terrorismo como o narcotráfico. Então, comecei também a me questionar por que essas questões do terrorismo e quis estudar a fundo, né? Então, eu expliquei essas questões para o professor e o professor me falou assim, porque você não tem cara de quem estuda violência, né? Eu acho que você poderia estudar, talvez, a sociologia da moda, né? Porque você é mais estilosa, não sei. E aí eu olhei para o professor e falei assim, você não disse isso, né? Você não falou isso para mim, né? E realmente, assim, depois também escutei de outros professores, né, dizendo de que, pois, a questão não enxergam eles uma mulher
estudando esse tipo de violência, que é uma violência bem forte. Inclusive, quando eu fui fazer pesquisa de campo, eu fui para zonas de emergência, né, lá no Peru, que minhas primeiras investigações foram lá no Peru, estudando Sendero Luminoso. Então eu fui para a zona de emergência, lá me meti, lá onde tinha focos de terrorismo e tudo mais, e então eles diziam que não imaginavam uma mulher fazendo isso, né? E, bom, então eu também, outra vez, como pessoa que não fica calada, né, falei assim, olha, em algum momento alguém vai ter que andar de saltos e de calças, né, já que vocês não costumam fazer isso, então pelo menos que seja eu, né. E, bom, depois a questão do terrorismo, continuo estudando, estudei o Estado Islâmico, especificamente a ideia da secularização de jihad para o Estado Islâmico, e aí eu tive que aprender um pouco de árabe, inclusive até para poder, então, ver os documentos dos grupos terroristas, né? E que foi muito interessante, porque também tu começas a aprender outras culturas, e não só outra cultura, senão eu tenho um problema muito sério também com a religião, né, também por questões familiares, né, e foi interessante porque, assim, sempre estudei o terrorismo dentro desta perspectiva bem política, né, e aí encontro, então, quando vou fazer o doutorado, com esse primeiro desafio que me diz assim, bom, você precisa entender o jihad, você precisa entender a religião islâmica. E então, digamos assim, que foi um tapa na cara, então, para mim, porque isso me fez mergulhar em um mundo no qual eu não gostava de me mergulhar, né? A religião, para mim, sempre foi castradora, né? E sempre evitei, então... desde que eu tenho meus 15 anos, digamos assim, evitei, então, entrar em estas questões religiosas, e isso ficou muito mais forte quando vim morar aqui no Brasil, né? E, bom, então, tive que mergulhar não só na cultura islâmica, senão como na própria religião, e para poder entender, então, determinadas passagens do Alcorão, porque as interpretações, né, como eles chamam, não chamam, a tradução é um tipo de interpretação, né? Às vezes não estavam... da forma como escutava, então, os grupos do Estado Islâmico, então decidi estudar o árabe e mergulhei, então, no Islã, e tive que aprender o Alcorão, tive que aprender a Sharia e tudo mais, né? Então, isso foi muito interessante. Agora, então, para finalizar, para abrir a perguntas para todos vocês, então, vamos aqui à questão dos projetos de responsabilidade social. Que é o que eu fiz? Chegou 2020, a gente teve que enfrentar, então, a crise do Covid, né? E bom, como falei para vocês, primeiro, então, fiquei sem o trabalho lá na Federal da Fronteira Sul, e fiquei pensando, bom, agora o que eu faço, né? E disse, bom, não, então vamos fazer o seguinte, estudei, né, fiz a minha carreira com uma perspectiva de poder, então, passar conhecimento, e está mais nesse momento, já que todo mundo, então, vai começar a utilizar muito mais a web, né, as redes sociais e tudo mais. Então, vou fazer alguns projetos, alguns programas de educação política, onde possa, então, isso alcançar a mais pessoas que não precisamente da ciência política ou das ciências sociais, senão para outras pessoas de outras áreas. Então, eu sempre passo, e aí, então, coloco questões pontuais sobre as quais trabalhamos nas ciências sociais, inclusive até para desmistificar um pouco estas questões que se tem, que se foram, digamos assim, que se foram ficando mais agudas, né, durante este período deste governo no qual nos encontramos, né? Então, disse, não, é preciso também, então, que devolver à sociedade aquilo que a sociedade me deu, né? Que foi, nesse caso, uma educação pública, gratuita e de qualidade, né? Então, vamos devolver este conhecimento para a sociedade. Então, inicialmente, criei uma página web, que é o Politicando também com Yasmin, está como Yasmin Calmet, aí onde eu coloco, então, nessa página web, eu coloco os papers que eu faço, né, os artigos que eu escrevi, e estão todos de graça, para que as pessoas tenham essa acessibilidade, porque, querendo ou não, me parece, digamos assim, para mim, que eu estudei numa universidade pública, me parece um pouco antiético e não correto colocar meus trabalhos para cobrar, né? Conhecimento se comparte, né? Então, decidi fazer isso. Então, coloquei os meus artigos ali,
para quem quiser ler, para quem quiser estudar, pode baixar. E aí também coloquei nesta seção daqui que diz o Class Content, coloquei também os mapas mentais que eu faço para as aulas, quando dou aula. Então, coloco tudo em esquemas, né? E deixo ali também para que as pessoas, então, que queiram saber um pouco sobre o que trabalhamos dentro das ciências sociais, sobretudo da ciência política, então, possam ter acesso aos seus autores, ao conteúdo das aulas, né? Então, essa é uma forma de devolver, então, digamos assim, o conhecimento para o investimento que a sociedade fez comigo, né? Que a sociedade brasileira e também... E no Instagram também, nesse momento que nos quedamos, então, esse vazio de se vamos voltar às aulas, não vamos voltar às aulas, criei esse programa Politicando com Yasmin, que também é de educação social, de educação política, né? E onde às vezes faço lives, coloco também vídeos com pesquisadoras mulheres, eu dou ênfase às pesquisadoras mulheres, especificamente por entender e também por ver nos congressos que eu já fui, dos temas, sobretudo dos temas que eu trato, né, que o lugar de fala é muito mais dado para homens, né, então, e ter poucas mulheres. Então, cada vez que eu chego, maiormente sou a única mulher naquele local, né. Então, isso me foi chamando a atenção e disse, não, vou criar, então, uma forma de que as pessoas, e que, sobretudo, inicialmente foi direcionado para os meus alunos da Fronteira Sul, né, onde colocava, então, questões dos contextos que a gente vai, que vamos tratando na ciência política, nas aulas com eles, né? E depois fui fazendo vídeos, então, sobre outros temas e comecei a focar-me mais em mulheres, né? E aí, mulheres cis, trans, brancas, indígenas, negras, né? Como uma forma de manter essa pluralidade democrática também na intelectualidade, né? Porque, como volto a repetir, no que eu enxerguei, assim, dentro, em que pese a alguns, digamos assim, desafios que fui encontrando pela frente, né, e estas questões, por exemplo, também de escutar alguns homens, né, de falar de que, às vezes as mulheres não são capazes, ou às vezes uns comentários que não diretamente são muito, digamos assim, não são muito diretos, mas que têm mensagens nas entrelinhas, né? Então, todas estas questões, então, também vão te colocando nessa situação de dúvida intelectual, né? De que tu duvidas, às vezes, da tua capacidade de chegar até onde vas, e de ir demorando também, né? Ou seja, quando tu vais vendo, né? Vai demorando, as coisas não são muito rápidas, não chegam muito rápido, né? Tudo tem uma questão de ir cultivando, trabalhando, e vai florescendo, né, de esperar o tempo, né, mas a gente, como ser humano, também quer que tudo saia muito rápido, né, às vezes não temos paciência para esperar, né, e como digo, né, então, hoje em dia, quando eu vejo, assim, quando volto atrás e vejo, assim, as lágrimas derramadas, né, o sufoco, né, a questão de, será mesmo que eu estou abandonando muito as minhas filhas, a minha família, e por uma carreira que eu não sei se vai dar certo, porque eu encontro muito homem tomando esse lugar de espaço, né? Tenho que competir com muitos homens e em determinado momento me fazem sentir ou desqualificado, me fazem duvidar da minha capacidade intelectual, né? Então, isso, digamos assim, esse ano para mim foi o ano de florescer, né? Foi o ano onde tive mais, digamos assim, já tinha essas perspectivas, sempre fui lutando, né, com respeito a isso. Na frente das pessoas eu nunca me deixo abater, eu sou de bater de frente, mas quando eu chego em casa eu, né, desabo, né, caio em lágrimas, ou às vezes na raiva também, porque eu sou uma pessoa muito raivosa também, né. Então, mas isso, mas todas essas questões, então, e especificamente, digamos assim, o politicando, sobretudo, né, que eu chamo de meu filhote, da minha filhota, né, foi direcionado especificamente para isso, né, para poder colocar outras mulheres também que estão em esta situação, em este poder de fala e em este lugar de empoderamento, né, de que elas possam também continuar e demonstrar de como nós mulheres também dentro das ciências sociais temos esse poder para debater qualquer tipo de temas, né, para poder
perseguir e correr atrás e nos tornarmos boas profissionais, né? Então, para quebrar um pouco, né, essa ideia de que nas ciências sociais não se produz, digamos assim, trabalhos de qualidade, porque não é ciência, né? Entramos naquela velha discussão, né, de que é ciência ou não é ciência, né? E, sobretudo, então, de que também as mulheres não têm muitos espaços de fala, né, de que mais os homens, né? Então, sempre eu tento chamar mulheres, né, a trabalhar para falarmos, né? E o último debate que tivemos, a última live que tivemos foi sobre necropolítica, onde eu trouxe uma mulher negra também para falar especificamente dessa perspectiva da necropolítica, né? E como se direciona aqui no Brasil. Então, foi super legal. E assim, meninas, né, para finalizar, eu sei que estamos, assim, numa situação, digamos assim, complicada, sim, de enormes desafios, de um desgoverno que é misógino também, né? Não só misógino, senão como, né, todas essas racista, né? Mas lembrem, sempre bom desafogar, né? Sempre bom chorar as mágoas, mas não deixem nunca com que outro decida o destino de vocês, né? Não deixem com que nunca ninguém diga o que vocês têm que ser, né? Se vocês têm dúvidas sobre o que vocês são, eu recomendo parar, dar um passo atrás, olhar, respirar e ver o que vocês já conseguiram até esse momento, né? E depois seguir adiante e rir, né? Às vezes eu falo, né, que rir das besteiras que os outros nos dizem também é a melhor resposta, né, do que ficar argumentando e tudo mais, porque desequilibras um pouco, né? Meio que tu derrubas o chão deles. Então, gente, é isso. Eu espero que tenham gostado um pouco dessa trajetória, né, esse caminho, e estou aberta para perguntas, para debates e tudo mais. Ok. Mariane, tu vas passando as perguntas? Eu vou passar. Tem duas perguntas aqui. A primeira é minha, a segunda é da professora Rita. Professora Yasmin, é possível explicar, de uma perspectiva da ciência política ou das ciências sociais, o fenômeno do retrocesso político que a gente vive hoje? Eu te faço essa pergunta porque a gente vive num país brasileiro, Brasil, né, de uma democracia relativamente jovem, até a minha idade, eu tenho 32 anos, e a gente tem visto todos os dias a perda dos nossos direitos básicos acontecendo. Então, como é que a gente explica isso de ter acabado de sair de um momento extremamente perigoso e tá assim flertando com ele de novo? Ok. Bom, uma coisa que eu brincava em casa com um ponto de seriedade, inclusive até para não entrar em atritos, né, com meu marido, né, porque meu marido também politicamente ele é bem, né? E aí eu lembro que quando Bolsonaro estava em campanha e estava com 20% de intenções de voto, aí eu falei para ele, esse homem é capaz de ganhar as eleições, né? E aí eu nunca vou esquecer que ele falou, não, como vai ganhar as eleições, nem que a gente fosse doido, né? E aí eu falei assim, olha, por experiência própria, lembras, eu vim aqui no Brasil acreditando que, porque a imagem que se vende do Brasil para fora, né, é de que é um país democrático racialmente, é um país democrático em gênero, em questão de gênero, né, e é um país democrático e que aceita essa pluralidade. Eu vim com essa ideia aqui no Brasil. E quando cheguei, eu levei um plaf, né? Primeira coisa, né? A questão étnica, como eu contei, né? Da questão da experiência, de quando me queriam desqualificar. E até agora, às vezes, escuto gente que me quer desqualificar. Ah, mas você é indígena, né? Aí, ó, e aí? Né? Ou seja, qual o problema, né? E às vezes eu falo assim, sou indígena, sou negra também, né? Porque minha avó é negra, né? E tudo mais. E aí? Né? Qual o problema, né? Aí tem a questão também dessa desmoralização, por exemplo, que país é esse país democraticamente sexual se acusa e culpabiliza as mulheres, então, digamos assim, das desgraças que acontecem com ela, do feminicídio, das violações, dos estupros, sabes? Então, essas coisas conotam, e aí como eu vim de fora, vim com esse olhar de fora, e me mostrou um Brasil que não existe. Um Brasil que diz ser, mas que não é. E aí, somado aos estudos de ver de como, por exemplo, as Forças Armadas é a segunda instituição, ou é a primeira instituição, desculpe-me, é a primeira instituição até agora que tem mais credibilidade que o Congresso, né?
que outras instituições. Então, a primeira é as Forças Armadas e depois a Igreja Católica, né? Então, tu ficas pensando assim e tu vas vendo, então, as piadinhas, que são brincadeirinhas que falam sobre negros, e tu diz, mas isso não é correto. Não, mas é uma piadinha, estamos brincando, né? Ou as piadinhas que fazem sobre mulheres. Então, todas essas conotações, e quando Bolsonaro, né, inicia, então, com esse diálogo e tudo mais, e as pessoas falam, não, mas se ele faz, a gente tira, né, e tudo mais, aí tu fica pensando, 20% já quer dizer alguma coisa, né? Então, isso vai mostrando, e aí depois somado, então, a estas questões, né, desse medo do comunismo, se criou, e aí dentro dessa perspectiva das ciências sociais, das ciências políticas, né, se criou um sentimento de medo muito forte com respeito à esquerda, né, que esse também já é um projeto de muitos locais, e lembre-se, né, cada vez que estamos em período de crise, então, sempre vamos trazer à esquerda os estrangeiros como responsáveis, então, de todos os nossos males, né. Então, isso, assim, eu já fui vendo sintomas, na realidade, quando eu falei isso, né, e quando vi que ele começou a crescer, eu falei assim, não, esse cara vai ganhar, porque o que está demonstrando, assim? Está demonstrando uma sociedade que se não é totalmente de acordo com todas as coisas que ele diz, mas é conivente em alguns aspectos, e somado ao medo da esquerda, ao medo da corrupção, né? Mas aí também entra outra questão que sempre falo para meus alunos, né? Gente, vocês falam sobre corrupção, mas vocês não se ligam, né? Isso também é olhar também do estrangeiro, né? De fora, né? O que é o jeitinho brasileiro? Se não a base da corrupção, né? Então, isto vai mostrando, então, as plataformas, digamos assim, as bases, as estruturas que possibilitaram, então, que uma pessoa desse nível seja presidente da nação, né? Então, parafraseando um pouco a nosso querido Gabo, né, ou alguns chamam de Gabriel Garcia Marques, né, era a crônica de uma morte anunciada, né? Porque culturalmente, porque educacionalmente, a gente não cambiou nossas perspectivas, não mudamos as nossas perspectivas como sociedade plural e como reconhecimento do outro como ser humano. Então, temos muito essas questões, né? E aí, indo um pouco para o âmbito, por exemplo, né, do terrorismo, né? O que fazemos? Desumanizamos estas pessoas para torná-las perigosas, né? Para que não enxerguemos a sua humanidade. E aí, a partir desse momento, então, deslancha, vai, né? E foi isso que aconteceu no governo Bolsonaro. Aliás, na campanha do governo Bolsonaro e, pues, somado às fake news e tudo mais, vimos, então, uma leva, né, que com o medo, né, da esquerda, do comunismo e tudo mais, e somado à ideia de que poderiam, então, né, amansar a fera, né, nesse sentido, né, tudo daria certo, né, mas cavamos um poço e entramos de cabeça, né. Eu explicaria mais por esse âmbito, né. Obrigada, Yasmin. Tem mais, pelo menos até agora, tem mais 3 questões, além da que eu fiz. Tem 2 aqui que eu acho que a gente pode juntar. A professora Rita e o professor João te fazem perguntas sobre religião. A professora Rita diz assim, Yasmin, você pode detalhar um pouco mais sobre a sua pesquisa com o islamismo? E o João pergunta, você poderia explicar melhor o problema da religião aqui no Brasil? Okay. Imagino que seja religião com política, né, João? Que pode ser um dos problemas, porque tem vários, né? Mas, enfim, explica um pouco melhor. Ela disse que ela teve problemas. É o problema o seu problema com religião aqui no Brasil. Ok. Vou começar, então, com a resposta, com a pergunta do João e terminando com a da Rita. Pode ser, Rita? Não há problemas? Ok. A questão da religião, na realidade, é assim. Eu venho de uma família muito religiosa, sim, de uma família católica, e por parte do meu pai, meu avô era protestante. Então, já temos essas... Então, tu cresces um pouco com esse conflito, porque o católico, né, tem toda essa questão, por exemplo, como posso chamar, do salvadorismo também, talvez, né? Enquanto o protestante é aquele mesmo que se salva, né? Você trabalha, você se mata trabalhando para que agrade a Deus e tudo mais. E no caminho, então, o que vamos ver? A minha mãe, especificamente, né, não sei o que aconteceu no meio do caminho com ela,
que ela decide se divorciar da religião católica e ingressar à religião evangélica. Então, a primeira religião que ela foi a adventista. Então, a gente era muito pequeno, né? Tinha uns 10 anos, eu lembro, né? Só que a gente foi muito crítico, porque, como falei para vocês, né? Meu pai, meus avós paternos, meu avô paterno e materno, né? Eles foram sempre muito críticos, sempre me perguntaram o que eu pensava sobre determinadas questões. Então, a gente começou a ser muito crítico nesse sentido, né? E eu lembro que uma vez, então, na religião adventista falavam que eles não podiam beber, né, porque era proibido, não sei quanta coisa, e eu nunca vou esquecer que eu vi uma vez o pastor, quando eu saí passear com meu avô, vi o pastor bebendo, né, então eu falei assim, caramba, né, o que aconteceu, né, assim, como é possível, né, não, mas depois Deus perdoa, aí eu, não, então isso foi, aí depois, sei lá o que aconteceu no meio do caminho, minha mãe foi para a pentecostal, né, a religião pentecostal. E a gente nos levava, eu lembro que no início eu gostava, porque assim, eram outras crianças, então criança com criança sempre se dá bem e tudo mais, e havia então esses boatos que no ano 2000 o mundo ia acabar, né? Então, imaginem-se as alucinações, né? E eu lembro que uma vez, então, o pastor comentou que na realidade, primeiro, o lugar da mulher na sociedade, né? De que hoje em dia as mulheres estavam se perdendo porque estavam querendo ser que os homens, coisa que meus pais jamais me diriam. Meu pai mesmo tinha tirria, tinha ódio. Meu pai sempre falava assim, eu não pago, porque meu pai não sei o machismo, né? Até eu vezes menciono também aqui para eles, né? Espero que todo investimento que esteja fazendo na sua profissão não termine sendo pendurar o diploma na parede e você pilotando o fogão. Então, eu tenho essa coisa na cabeça desde sempre, que meu pai me falava isso. Então, quando o pastor falou sobre isso, sobre essas questões de que as mulheres estavam rebelando-se, querendo ser e tomar os lugares dos homens, isso já não me quadrou. E aí, um dia, um domingo não lembro o que era especificamente, então a professora de religião, né, veio falar e falou que como o mundo já estava para acabar, né, pelas previsões e tudo mais, então era interessante que a gente deixasse de estudar e se dedicasse mais à alma. Então, quando me falaram que eu deixasse de estudar, eu falei assim, não quero mais. E eu lembro que assim, minha mãe me castigava. Minha mãe falava, você vai porque você é menor de idade. Eu falava, eu não vou, mas eu não vou. Eu falei, eu prefiro, assim, prefiro te chamar o Satã para que me venha resgatar do que ir contigo lá na religião. Então, a gente brigava muito e minha mãe me forçava a ir. Então, essa situação de forçar e essa, digamos assim, e essas coisas que eu via na igreja, que se contradiziam com o que na minha família me falavam, então isso me fez ter um certo ódio da religião, assim, mas ódio. Então, quando eu fiz uns 14 anos, eu falei, não dá mais, não vou mais, não quero mais. E aí eu tive que recorrer a meu pai, né? Eu falei assim, olha, está acontecendo isto e, pues, agora tu te entendes com a mãe, porque eu não vou, ela pode me bater, ela pode me castigar, pode fazer tudo o que ela quiser, mas eu não piso mais em nenhuma igreja. E dito e feito, ou seja, nunca mais pisei. Quando vim aqui no Brasil, ainda tinha um pouco dessas questões religiosas do catolicismo da família da minha mãe, que é a matriarcal, né? Mas aí que resulta, a família do meu marido é totalmente nonsense com a questão da religião, ou seja, nunca praticaram, né? Então, fui me distanciando cada vez mais. E isso, pois, foi indo, né? E aqui no Brasil, o que foi acontecendo? Muitas das igrejas evangélicas, eu não sei como elas conseguem essas informações dos estrangeiros, então sempre iam em casa e batiam a porta porque achavam que eu estava só. Então me diziam, porque você não está só, volta, venha para a religião. Eu falava, mas eu não estou só, sabe? Eu tenho meu marido, tenho minhas filhas, sabe? Eu não quero ir para a religião, não preciso da religião para viver. Mas a alma, que vai fazer com a alma? Eu falava, não, eu já alimento minha alma, sabe? A cabeça é... Então, essas coisas assim. Então, de entrar em discussões muito fortes também com eles. Uma vez, uma delas me disse que se eu continuasse assim, eu ia arder no inferno, né? E aí eu respondi que mais inferno que vocês vindo aqui me procurarem sem eu ter convidado vocês, né? Então, assim, essas coisas, assim... E aí, ao final, realmente me distanciei da religião. Uma vez, quando eu fui fazer minha pesquisa lá no Peru, a gente teve também essa relação muito de amor e ódio por ter o mesmo temperamento com meu pai, né?
meu pai, eu tinha ido para a zona de emergência, voltei para a casa do meu pai, e estava morta, cansada, e meu pai, no seu agrado de tentar, talvez, sei lá, mostrar carinho, alguma coisa assim, me acordou às 7 da manhã e falou, vamos para a missa, né? Aí olhei para ela, virei assim, parecia o Chuck virando a cabeça, olhei para ela e falei assim, aham, ó, dormi. Então ele não disse nada, né? Ele saiu pensando, e aí pues, ele fala assim, e aí ele começou a tirar onda quando eu acordei, ele voltou da igreja e tudo mais, eu acordei, ele falou assim, em que momento você virou comunista, né? Aí eu falei assim, pai, comunista não é ser, seja o fato de que eu não vou à igreja não quer dizer que eu seja comunista, e também não é prerrogativa, tem comunistas que vão à igreja, eu falei assim, para, né? Não funciona bem assim. Então, foi muito mais por essas questões particulares que me fizeram distanciar da igreja. E aí, quando começa, então, a minha jornada com o Islã, é que entra, né? Primeira coisa. E aí, a Mari me conhece, eu não sou uma pessoa de ficar paradinha, eu tenho que fazer tal coisa, então eu vou, corro, não. E nessas, assim, fui olhar um vídeo, não tinha em inglês, a tradução em inglês, não tinha tradução em espanhol, não tinha nada, decía, me aloco, eu morro, e agora, o que eu faço? Aí ligou o foquinho, como a gente diz em espanhol, né? A lanterna, falei assim, vou procurar uma mesquita para ver se tem algum professor de árabe. E fui na mesquita, né? Fui lá no meu coordenador do curso e falei assim, olha, eu preciso que você faça uma carta para mim dizendo, né, que eu estudo sobre o Islã e tudo mais e que eu preciso um professor de árabe para poder estudar meus cursos. E aí eu lembro que o coordenador naquele momento, antes de assinar a carta, me falou assim, mas você não vai correr atrás do Estado Islâmico como fez com Sendero Luminoso, né? Porque senão não assino. Porque eles tinham medo. Na época que eu estava lá no Peru, houve um atentado e eu não mandei notícias para eles 3 dias. Então, eles estavam assim, enfermizados, assim, achando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Então, e quando eles me escreveram, me falavam volta, eu falava, eu sou mulher de voltar? Eu falei, não, mas eu vou ficar aqui e terminar minha pesquisa. Então, eles ficavam loucos. E aí, a condição, então, dele assinar essa carta de que eu não iria me meter lá nos países do Oriente Médio, né? Então, prometi, assinei e tudo mais, falei, não, beleza. Aí fui na mesquita falar com o sheikh e falei, não, olha só, eu estou fazendo isso, estou na universidade, tenho um comprovante aqui, eu gostaria que o senhor me indique, então, um professor de árabe, porque eu preciso estudar árabe para poder entender certas perspectivas do Estado Islâmico. E aí a primeira coisa que ele me disse assim, o Islã não é o Estado Islâmico. Aí eu falei assim para ele, não, eu sei, mas eu preciso estudar, aprender a fundo no que eles falam. Aí ele falou, não te preocupes, então aqui na mesquita temos um professor de árabe, ele vai ser teu professor. Aí eu, beleza, perguntei quanto me vão cobrar. Aí ele, não te cobramos nada, você já podes vir. Então comecei a ir, não, 2 vezes por semana, fazer minhas aulas, e aí eles foram me introduzindo ao Islã. Então, fui aprendendo sobre as questões, por exemplo, essa desmistificação da ideia, não, de que temos de que as mulheres são subjugadas, por exemplo, eles me explicavam com as palavras deles, né, óbvio, né, dizendo que por exemplo, tem um papel importante das mulheres no Islã, inclusive pela mulher de Maomé, né, do profeta Maomé, que eles vão falando, né, e de como, da filha também de Maomé, de Fátima, né, de como elas são importantes, então, para a questão da religião e tudo mais. E a ideia do respeito, porque eles trazem muito essa questão da religiosidade, de que eles respeitam as mulheres dentro desse âmbito, né. É claro, é um choque cultural e tudo mais, mas eu fui estudando, então eles foram me ensinando o Islã, e aí também eu pude, então, entender também essas, digamos assim, essas interpretações que alguns grupos têm, muito mais de um âmbito radical, né, de querer, então, por exemplo, eles chamam de jihalaya, né, de querer entrar a um aspecto, ou de entender que a gente está numa grande jihalaya, como eles chamam, que seria um estado de caos hobbesianos, por exemplo, uma guerra de todos contra todos, e de como importante, então, dentro da perspectiva do Estado Islâmico, essa recuperação, então, do Islã, e a parte também de entenderem, então,
de como o secularismo, no formato de modernização, então, modificou todas as culturas deles, né? Então, a gente chega com feminismo, a gente chega com ideia de Estado-nação, a gente chega com ideia de democracia, mas termina, de certa forma, sendo que os invasores coloniais, né? Os portugueses, os espanhóis fizeram com a gente na América, né? Não que estou dizendo que eles estão certos de utilizar a violência da forma como eles fazem, só que a gente começa a entender um pouco melhor. Então, eu fui estudando o Islã e direi assim, que tem passagens, mesmo com aquela, digamos assim, aquela coisa de não vai entrar na religião, né? Descobri que existem coisas boas dentro do Islã, né? E há passagens bonitas no sentido assim, de reflexões, que te fazem reflexionar como ser humano, né? Reflexionar em espanhol, te fazem refletir como ser humano, né? Mas um dia a conta chegou também, né? Porque sabem que tudo que vem de graça, né? E aí, a questão é que no Islã, por exemplo, tem 5 pilares, né, no Islã, e um deles é que tu tens que fazer ajudar o próximo, né? E aí ajuda que eles me estavam dando especificamente para poder continuar meus estudos e tudo mais, entender aqui o próprio Islã, para não cair no senso comum de que o Islã é algo errado, de que o Islã é violência, de que o Islã é terrorismo, né, e tudo mais. Inclusive, descobri, quando fui lendo o Corão, que o jihad não é mencionado no Corão. Na realidade, não é que não é mencionado, são poucas vezes mencionados e de outra perspectiva, não é nem jihad, né? Se pronuncia mais na Sharia e no Hadith, também falam do jihad, mas o Islã não fala muito do jihad. E aí um dia, então, o Sheikh veio conversar comigo e falou assim, agora que já estás falando mais árabe, que tal se converter à religião, né, ao Islã, né? Eu confesso que sou uma pessoa muito rápida também para pensar em alguns momentos, né? Eu falei assim, bom, o que aprendi aqui no Islã? O marido que manda. Falei, não, tudo bem, eu posso me converter, mas assim, vocês têm que falar primeiro com meu marido para decidir se ele quer que eu... Porque ele é de outra religião, então eu não posso, né, decidir por mim, né? Aí o Sheikh, né, e o professor falou, não, tá bom, sim, totalmente de acordo, conversa com ele, tudo mais. Aí eu cheguei aqui em casa e falei para ele, olha, se algum dia você for me pegar na mesquita e te perguntarem, tu diz que não permites, né? Então, não permites. Foi muito engraçado, e ele ria, né? Mas sempre me trataram com respeito, então eu posso dizer assim que eu não me converteria ao Islã, inclusive ainda por ter essa ideia de que a religião perturba um pouco, digamos assim, tua visão crítica, né? Mas aprendi a respeitar muito o Islã dentro do que eu fui estudando, né? Dentro dessas passagens, dentro dessas ideias, dessa ideia, sobretudo a ideia de união. Eles têm uma ideia de união muito forte, né? E enquanto estive estudando lá, eu vi como eles recebiam as pessoas que vinham de refugiados aqui, que eles recebem bastante na mesquita, né? Essa uma, né, que eles compartilham, né, como ela é muito forte em questões de entregar-se ao outro, né, ao próximo, né, de ajudar, né, de ser presente, de ser uma verdadeira comunidade, né? Eu tenho muito respeito por eles por conta disso, né? Muito legal, Yasmin. Acho que a gente nunca tinha ouvido falar, recebido alguém aqui que pudesse falar sobre religião, e sobretudo sobre a religião do Islã. Embora eu conheça várias colegas, nunca tivemos a oportunidade de ter uma pessoa aqui para falar. Então, acho que surgiram mais perguntas aqui, uma sobre religião, mas eu vou deixar ela por último, para a gente poder retomar também. A professora Miriam perguntou, agradeceu, obrigada pela fala, professora Yasmin. Eu gostaria de saber se você enxerga diferenças entre as oportunidades educacionais da maioria das mulheres brasileiras e da maioria das mulheres peruanas. Certo, vamos lá. O Brasil é um pouco mais democrático nesse sentido, sim, de dar mais oportunidades às mulheres. Não que no Peru as mulheres não estudem, mas como ainda estamos numa sociedade muito patriarcal, é muito forte, e também movida pelas questões da religião mesmo, e sobretudo as evangélicas. Não tenho nada contra as evangélicas, tá? Não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, mas estou especificando, fazendo uma análise do que eu enxergo. Né? Muitas das mulheres que têm oportunidade de estudos, elas terminam parando quando elas casam.
sim? Ou se já estão trabalhando, então elas param também a sua profissão quando elas casam. Porque infelizmente, no Peru ainda continua se ensinando, sobretudo no interior do país, que é muito forte essa questão da religiosidade, né? Porque uma coisa que vocês têm que entender é que o Peru é dividido em 2 locais, né? Você conhece o Peru de Lima, que é totalmente diferente, onde as mulheres são totalmente empoderadas, e depende também do lugar de Lima, porque aí também tu tens divisões dentro de Lima, e o resto do Peru que assim, não existe muita presença do Estado, onde a questão tradicional é muito, mas muito forte. Então, tu enxergas essas diferenças dentro de lá e é muito difícil, então, por exemplo, para uma mulher que quer continuar estudando, fazer carreira acadêmica e tudo mais, se casar e estudar ou manter uma carreira acadêmica. Existe ainda uma percepção de posse dos homens com respeito ao corpo feminino, com respeito ao corpo da mulher, né? E isso é muito perigoso, né? E aqui no Brasil, na realidade, bom, o que eu enxergo, também eu vivo numa borbulha, eu vivo em Florianópolis, então eu vejo mulheres que são totalmente seguras de si, empoderadas, e que pois não vão, jamais vão deixar ou poucas vezes vão deixar que o homem dê pitaco sobre sua questão de acessibilidade à educação, né? Mas eu posso falar sobre a minha experiência um pouco em Chapecó. Em Chapecó eu tive alunas onde enxerguei um pouco desse machismo que eu enxergava no Peru. Eu tive alunas, assim, em situação muito problemática com respeito, primeiro, ao acesso à educação, por ser pessoas de condições sociais mais pobres, e a abertura, então, da Universidade Federal num lugar que não é capital, então possibilitou essa acessibilidade aos estudos, e é um ponto a favor, que, por exemplo, lá no Peru não tem em comunidades que não são... Se não é capital, tu não vas encontrar universidades, então isso já dificulta essa acessibilidade dessas mulheres a entrar, a estudar. Tem a questão também que no Peru, em estas regiões que eu falo, geralmente é muita gente pobre, a divisão social é muito gritante, então os locais são de difícil acesso, então, por exemplo, se uma pessoa quer ir para a escola, tem que caminhar quilômetros, ainda mais na serra do Peru, onde tudo é Andes, não sube, desce, sube, desce, então isso termina fazendo que muitas vezes as crianças não vão para a escola e, sobretudo, as meninas fiquem em casa, então, ajudando nas coisas domésticas, né? E aí os meninos vão um pouco mais à escola, porque supostamente o menino é o provedor, então, por ser provedor, é ele quem tem que estudar, tem que ter um grau maior de educação. E aí, em Chapecó, enxerguei um pouco estas questões, mais dentro desta perspectiva não, o Chile é totalmente diferente. E aí tem essas questões, assim, que, por exemplo, que me chamaram muito a atenção, sobretudo de algumas alunas serem perseguidas pelos companheiros no final da aula, para que elas não vão mais para a aula, né? E de eu ter que enfrentar mesmo, de me meter em essa situação, porque também eu não meço consequências, né? Eu me meto e, às vezes, não quero saber, né? E assim, de meninas que, por exemplo, isso em Chapecó, sim, isso em Chapecó. De algumas meninas me falaram, professora, olha só, meu companheiro, meu namorado, meu marido, né, não querem que eu continue estudando, o que eu devo fazer, né? Eu falava, não, o que você quer fazer, né? Primeira coisa que eu perguntava, né? O que você quer fazer? Até onde você quer chegar, né? Porque eu acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer para a mulher é essa, né? O que você quer fazer? Até onde quer chegar? E não simplesmente impor a nossa visão, né? Então, elas falavam, não, eu quero continuar estudando e tudo mais. Então, eu falava, não, então está no momento que você sente e diga para ele que você quer estudar, se lutou tanto para que nesta cidade, né, tenha a possibilidade de que vocês não precisem viajar até Florianópolis ou até Joinville, né, ou a Rio Grande do Sul também, né, para ter universidade para que possam estudar. Então, aqui vocês que têm a oportunidade de poder estudar, fazer uma carreira, então vocês sigam adiante com isso, né? Se vocês veem que esta pessoa se torna, então, a pedra no sapato, é simples. O que você faz com a pedra no sapato? Atira, né? Tira o sapato, né? E depois calça, né? É a mesma coisa com eles. Você simplesmente o descarta, né? Porque não te está acrescentando em nada, né?
E algumas meninas conseguiram fazer isso, mas falaram que foi muito custoso, né? Inclusive, um dos ex-companheiros delas veio me ameaçou, né? Aí eu comecei a rir, né, na cara dele. Falei, credo, né? Estamos no século XXI, né? Você para, né? Qual é o teu problema, né? Nunca se teve universidade aqui, as meninas precisam de pública, gratuita, de qualidade, e vas negar a acessibilidade a uma mulher a estudar simplesmente porque tu acha que te pertence, ou seja, volta à caverna, né? Então, essas coisas assim, né? Que às vezes meu marido ele fica preocupado, né? Porque ele acha que eu tenho a boca muito grande nesse sentido, né? De falar essas coisas para eles. Mas, como eu digo, né? Meu pai sempre me disse, né? Você não pode ter medo de nenhum homem, né? Então, você vai falar o que você pensar. Então, dentro dessas perspectivas, assim, então digamos assim, encontro um pouco dessa acessibilidade por parte do Estado, de haver construído, então, universidades, né, para que mais pessoas pudessem ir à universidade e ter estudos, né, encontrei esta questão muito mais cultural em Chapecó, da ideia, então, de que a mulher pertence ao homem, e no Peru temos essas duas questões, né, essa falta de presença do Estado e ainda também uma cultura muito patriarcal, muito machista com relação à questão do homem, né. Então, uma mulher que, por exemplo, uma mulher como nós, né, que está na universidade, né, que vai pintada, por exemplo, ao trabalho, arrumada, né, que bota um batom vermelho, um batom mais, digamos, mais escandaloso, como eles chamam, né? É uma mulher provocativa, uma mulher que está enfrentando e tudo mais, eles, né? E para dizer, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu estou trabalhando numa escola, na Universidade Católica de Santa Maria, sou professora da Escola de Ciência Política e Governo, e eu sou a única mulher no quadro de professores. Então, isso diz muito, né? Da ciência política, né? Porque eles têm professoras doutoras, não, advogadas, né? Mas eu sou a única mulher e doutora, né? Também tem esse adendo. Então, eles ficam, às vezes, um pouco... Provavelmente porque tu chegaste num lugar onde poucas ainda conseguem, no Peru, Exatamente. né? Sim, mas já abre a porta, né? O que não é muito diferente aqui, né, Yasmin? Se a gente for parar para ver quantas colegas nossas a gente tem que fazem um doutorado, um mestrado em ciência política. É um dos nossos tripés, né? É um pé do nosso tripé que ainda é bastante ocupado por homens, né? A gente tem poucas mulheres adentrando neste espaço, né? Ficamos mais na sociologia e na antropologia, supostamente, não sei, teria que fazer uma pesquisa para descobrir o porquê. Se a gente for levar por alguns professores que a gente teve na graduação, a gente consegue bem que dizer o porquê, né? O porquê, sim. Tem algumas explicações aí que vão entrando no subconsciente que a gente tem que parar para pensar de uma maneira um pouco mais analítica. Sim, não, e ainda também se vamos, por exemplo, quantos, dentro da questão de professores, também quantos, por exemplo, professoras mulheres temos no quadro, né, de professores, e quantas mulheres negras temos também no quadro, professor, porque também temos que pensar isso. E vamos um pouquinho mais, e quantas mulheres indígenas temos também no quadro de professores. Então, isso, né, por mais de que não adianta, também aí um parêntese, não adianta fazer políticas públicas se não fazemos uma política pública com a cabeça do cidadão, né? Então, temos que modificar também isso culturalmente, né? Sim, aí eu acho que vai um pouco mais de tempo, né? Até as pessoas começarem a entender que os espaços devem ser ocupados igualmente, né? Sim. Mas, enfim, a gente acredita na educação, né? Eu vou te fazer mais duas perguntas que estão aqui. A Suelen, ela está na quinta fase, depois tu me corrige, Suelen, se eu estiver errada, que estuda religião, ela estuda os movimentos pentecostais na cidade de Tocantinópolis. Ela te pergunta quais são os limites das interferências religiosas na esfera política, ou quais devem ser os limites da interferência religiosa na esfera política. Ok. Acho que aí temos que resgatar um pouquinho Lutero, né? Eu acho que a religião tem que se encarregar dos assuntos da religião, que é a alma, né? Então, eu particularmente penso dentro dessa questão. Assim, não posso ser radical ao ponto de achar como falharam os secularistas, né? De achar de que
temos que desaparecer a religião, que a religião vai desaparecer uma vez de que separemos a política da religião, né, porque isso não acontece. A gente, como ser humano, e quem estuda antropologia, né, e sociologia, sobretudo, vamos para o Durkheim, né? A gente cria a religião porque a gente precisa ter uma esperança, um fio condutor, né, uma diretriz para a nossa vida, né? E não vamos nos desfazer da religião. Isso é fato, ponto, né? Mas a gente tem que, a gente tem então que pensar que na realidade, assim, questões que são especificamente da política ou que entraram para ser politizadas, essa moralidade religiosa, a religião não teria que interferir. Eu sou contra, inclusive, de ter bancada religiosa no Congresso, sim? Por quê? Porque lembrem aquilo que Maquiavel falava, né? É preciso que tenhamos uma ética e uma moral política separada de uma ética e moral religiosa que não te permite, então, seguir adiante. Tá? E isso, por exemplo, então, se tu permites, não, digamos assim, se tu tens uma bancada religiosa, então, dentro do Congresso, então, como tu vais poder trabalhar com questões de direitos humanos se em determinado momento a religião, então, te diz que tu não podes trabalhar porque vai contra Deus, porque é pecado? Ou seja, estamos falando de política. Na política não existe pecado. Na política existe o que é ético e não ético, e acabou, né? E não uma questão de pecado. Ou seja, como tu vas falar sobre questões de direitos, de garantias de direito, por exemplo, para a comunidade LGBTQ+, não sei se esqueci alguma coisa, por favor, me desculpem, tá? E falar, então, sobre questões de acessibilidade à cidadania, de acessibilidade à dignidade, né, oportunidades, de que a lei seja cumprida, porque a Constituição não te diz que o casamento tem que ser entre homem e mulher. A Constituição te diz que o casamento é garantido para o cidadão. E isso não quer dizer que se é homem ou mulher, tem cidadão. Nossa sociedade, através de uma perspectiva religiosa, não quer dizer que criamos de que Deus criou o homem e a mulher, né? E aí, a partir desse momento, né, por criar o homem e a mulher, então, dizemos que isso é o correto, né? Então, como tu vas, então, a lutar por mais garantias, por acessibilidade a direitos, se tu tens uma bancada evangélica, então, que parte dessa perspectiva, que te diz que não é correto dar direitos a alguém que não é homem nem mulher, né? Ou alguém que se comporta, um homem que se comporta como mulher, ou uma mulher que se comporta como homem, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que realmente nós, como sociedade, temos que começar outra vez a criar essas limitações, né? De dizer para a igreja, olha, teu lugar, ninguém te diz que não tens que existir, tu tens que existir porque é o comum, o homem precisa, como eu já falei, o homem precisa de um fio condutor, de um guia, né? Para a sua vida. Não precisamente a religião, outros encontram outras coisas, outros encontram a ciência, outros encontram o esporte, depende de quem sejas, né? Mas a religião não tem que interferir nos assuntos políticos, porque eu enxergo mais esse retrocesso. Então, deveríamos... o que estou vendo acontecer aqui é a formação, e às vezes eu faço essa analogia quando estudo o Estado Islâmico, né? Quando vejo, por exemplo, né, essa bancada religiosa, então, participando cada vez mais e interferindo nas questões políticas e tudo mais. E aí eu falo, né, falam tanto do Estado Islâmico e a gente está se convertindo num Estado Islâmico, né? Porque temos a religião ditando as regras da política. Então, quem é mais bárbaro, né? A gente que diz que o Estado Islâmico está errado ou a gente que permite uma bancada religiosa numa sociedade que se diz laica, secularizada e que não permite que, então, que direitos que já deveriam ter sido superados continuem em pauta em pleno século XXI, né? Então, eu acho que vai mais por esse âmbito, né? Eu sou bem, assim, bem maquiaveliana nesse sentido de dizer, e não sou maquiaveliana, sino como luterana, de dizer, olha, a religião fique nos assuntos da religião, cuide da alma, a política deixa cuidar da política, né? E pronto, se a religião tiver que, nas suas igrejas, falar e dizer, olha, eu sou contra o aborto e tudo mais, tudo bem, né? Está dentro da igreja, mas não que vá, então, no Congresso e dizer, não, porque é pecado, porque enfim, né? E aí utiliza discursos
políticos, né, de criminais, né, de direito, para dizer, não, você está assassinando uma pessoa, você já entra nessas competências, né? Então, eu sou mais cética nesse sentido de pensar em isso, né? Bacana. Tem uma pergunta do Maciel. Como você percebe a questão da expansão do fundamentalismo, imagino que no Brasil, e de que modo fazer o combate ao mesmo dentro do Islã aqui no país? Combate aqui no Islã, aqui no país? Olha, aqui o Islã é bem pouco, sim, assim, não temos muita gente que pratica o Islã, a comunidade islâmica é pequena aqui no Brasil, não é muito grande, tá? Eu acho que, assim, temos a questão da tolerância religiosa, que é válido, muita gente já lutou desde o século XV para que haja essa tolerância religiosa, e como disse anteriormente, ou seja, eu não sou contra as pessoas terem seu credo, cada um precisa acreditar em alguma coisa que lhe permita seguir adiante, né? Mas eu não acho que aqui o fundamentalismo islâmico seja tão forte como o fundamentalismo evangélico, tá? Primeira questão, certo? Agora, a questão de como combater esse fundamentalismo religioso, dessa religião cristã que temos aqui no Brasil, primeiro reconhecer que existe um fundamentalismo religioso cristão, porque muita gente pensa nesse fundamentalismo islâmico e esquece que o cristianismo também tem seus fundamentalistas. Voltemos à história, as cruzadas, o que eram, né? Então, temos que fazer essa análise. E aí entra, de combate ao fundamentalismo, entraria, então, não só com uma perspectiva dentro dessa ideia só religiosa, sino que eu acho que se tu podes combater esse fundamentalismo religioso, enfraquecê-lo um pouco mais, quando tu dás oportunidades de acesso aos direitos aos cidadãos. Por que as pessoas procuram cada vez mais a religião? Né? Porque as pessoas, isso é algo que temos que pensar, procuram a religião porque elas estão, como se diz, desahuciadas, né? No sentido assim, estão abandonadas do Estado, estão abandonadas socialmente, e a religião, querendo ou não, estas comunidades religiosas, por isso digo, aprendi isso no Islã, e analisando isto também dentro destas comunidades cristãs, né? Elas são unidas, elas te passam um sentimento de que tu pertences ao grupo, de que tu nunca vais estar abandonado, né? Então, se te falta trabalho, a igreja te está dando trabalho. Se te falta comida, a igreja te dá comida. Se te falta educação, a igreja te está dando educação, dentro dos seus parâmetros, ou seja, querem alfabetizar alguém, como a igreja alfabetiza alguém? Vocês já viram como a igreja alfabetiza alguém? Te ensina a Bíblia. Foi o que fizeram comigo no Islã. Como me alfabetizaram no Islã? Me ensinaram o Corão. A mesma coisa que faz a igreja, o cristianismo aqui no Brasil. E não só no Brasil, sino em todo o mundo, né? E sobretudo nos países que são pobres. Então, se tu queres acabar com esse fundamentalismo, então tu tens que dar acessibilidade de direitos, e isso implica saúde, segurança, educação e possibilidades de trabalho. A saúde, a educação é algo necessário para todos nós. A educação abre portas. Agora, se tu educas a uma pessoa, se tu alfabetizas a uma pessoa sempre na religião, né? Então, é a única perspectiva que ela vai ver é a religião. É a única coisa que ela vai entender é a religião. E ela vai entender também pela leitura de outras pessoas. Lembrem-se que sempre temos esses intermediários, né? Então, assim, enxergo mais por esse âmbito, né? Uma forma de acabar com esse fundamentalismo é fazer realmente um programa que implique, então, em essa desvinculação, né? Em essa interdependência, digamos assim, ou em essa dependência das pessoas com a religião, né? De que a religião ocupe os lugares, então, do Estado, por assim dizer, né? Muito bom. É bom para a gente pensar o nosso próprio contexto aqui, Tocantinopolino, que tem uma influência bem grande das religiões evangélicas, né?
Tem assim, a gente diz que em Florianópolis a cada esquina tem um posto de gasolina, aqui a cada esquina a gente tem uma igreja, e a gente às vezes não compreende o que é esse fenômeno da religião evangélica tão forte, tão presente aqui dentro da cidade, orientando muitas tomadas de decisão, inclusive tanto das esferas públicas, quanto das esferas de trajetórias particulares de alunos, colegas, né, profissionais de vários espaços, assim. Então, acho que tu dás várias pistas para a gente começar a olhar, direcionar esse olhar e pensar, nossa, vamos parar aqui, vamos pensar, vamos problematizar que lugar é esse que essa religião ou outras religiões estão ocupando nesse espaço da cidade. E aí, por enquanto, tem mais duas perguntas. Só posso acrescentar uma coisa antes de que tu me perguntes, Mari? E aí também temos que pensar o seguinte, se fala sobre uma tolerância religiosa, mas também vemos que estas religiões são intolerantes com outras religiões, né? Por exemplo, a minha mãe até agora, ela pertence a uma religião evangélica, né? E tudo bem, né? Eu já perdi essa batalha, digamos assim, né? De fazer ela entender de que não tem que perder a sua religião, sua fé, porque eu não quero que ela perca a sua fé, mas que ela tem que ser mais crítica, né? E eu vejo, não só pela minha mãe, senão porque às vezes também converso com algumas amigas delas, da própria religião e das outras, porque se juntam entre eles também em outras religiões evangélicas. Por exemplo, eles são super intolerantes com o candomblé, super tolerantes com Umbanda. E aí eu falo, gente, não é assim, são religiões também, são religiões que merecem respeito, são religiões que têm essa possibilidade também de existir. Por que negar a identidade, por que negar a religiosidade dos outros? Não existe a religião verdadeira, que é algo que vemos nesse fundamentalismo, a busca da verdade, que é a mesma coisa que, por exemplo, utiliza o Estado Islâmico com a questão da religião. Porque o que diz o Alcorão? O Alcorão diz assim, que Deus, né, o Alá, que é a mesma coisa, Jeová, Javé, Alá, é a mesma coisa, mas as pessoas não entendem também, né? Falta um pouquinho da tradução, talvez, para entender essa situação, né? Que diz, o Alcorão diz assim, que tanto o judaísmo como o cristianismo cometeram alguns erros, e eles não dizem que tem que desaparecer, o Alcorão não diz que tem que desaparecer, senão diz que o Islã veio como um complemento para... Então, digamos assim, limpar aqueles erros que o judaísmo e o cristianismo cometeram, e assim se convertir, então, na religião da humanidade, porque seria uma terceira religião enviada por Alá. Ou seja, o Alcorão diz que o judaísmo é enviado por Alá, o Alcorão diz que o judaísmo, que o cristianismo é enviado por Alá, e a terceira, então, seria o Islã, né? Já, tanto que no Alcorão tem passagens da Bíblia, tem passagens da Torá, então não é que só que eles interpretaram que o Islã é a religião, a única religião verdadeira, né? Porque diz que no Alcorão diz, né? Ou seja, o Islã é a religião de Alá, óbvio, né? O cristianismo é a religião de Deus, né? O judaísmo é a religião de Jeová, Javé. Então, de aí o que vemos assim, então, essas perspectivas de entender de que essas divindades, né, são a mesma coisa, só que com diferentes nomes, com diferentes imagens, com diferentes figuras, né, são diferentes transformações, mas é a mesma essência, e isso que eles não entendem, né. Então, isso também é perigoso, porque não é só, e aí por isso volto a repetir, quem é mais fundamentalista, né? Ou seja, não adianta jogar a pedra só ao Islã e não reconhecer que nós também estamos caindo nesse fundamentalismo, né? Ao segregar a religião africana, né? A segregar o candomblé, a segregar o Umbanda e chamar de feiticeiros, de bruxos, de satanistas e outras coisas mais que fazem para ofender, né? Porque isso é uma ofensa, né? Contra a religião do outro, né? Contra a fé do outro, né? Então temos que reconhecer isso, né? Que como seres então espirituais, como seres religiosos, né? Cada um cultua a religião que melhor lhe parece e que o faça sentir feliz. Ao final, como me disse uma vez o Sheikh, né? Alá é amor, Alá não é ódio. É a mesma coisa, Jeová é amor, Jeová não é ódio. Javé é amor, Javé não é ódio. Então, por que, né, odiar, né? Ou por que achar que uma religião que não faz dessas correntes
ocidentais e do Oriente, né, que se dizem como verdadeiras, por que não reconhecer as africanas também como religiões que merecem estar aqui no nosso lugar, aqui presentes com a gente e que têm que ser reconhecidas, né? Por que fazer isso, né? Então, isso também é algo que trago para que pensem, né? Para que reflexionem um pouco, né? Muito importante essa discussão, muito importante. A gente precisa de uma aula de estudos de ciências sociais e religião para ontem no nosso curso, para abarcar os nossos alunos, que muitas vezes trazem a problemática da religião para as salas. Assim, geralmente, pelo menos acontece bastante comigo, né? Quase toda aula vem uma pergunta, mas e a Bíblia? Mas e a religião? Então, assim, acho que a gente está precisando investir um pouco nessa formação. A gente tem mais duas perguntas. Uma que eu mesma fiz e outra que é da Fernanda. Então, assim, para priorizar também os alunos, eu vou fazer a primeira da Fernanda e me deixo por último, porque também, se não sobrar espaço, eu te pergunto depois. A Fernanda diz, é uma luta constante para que a gente seja, pelo reconhecimento social das mulheres no Brasil. Quando a gente pensa em política no Brasil, nos cargos políticos, as mulheres ainda são a minoria, apesar daquele foro lá dos 30%, dos 40% que deveria ter, né? Alguns países já tiveram mulheres nos cargos de presidente da República, o Brasil foi um exemplo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que significa isso? É uma grande luta para a gente adentrar esses espaços. Ok. Dentro dessa, Fernanda, né? Bom, Fernanda, ainda continuamos nessa luta, porque primeiro que temos que reconhecer, às vezes parece uma tecla batida, né? Mas temos que reconhecer que estamos quebrando estruturas de um sistema que ainda é patriarcal, tá? Então, a política, na realidade, sempre foi a esfera dos homens, né? Desde que foi entendido a política. E aí vamos, se querem, pues vamos aos primórdios da política, né? Atenas, né? Os atenienses eram homens os que estavam na política. Então, foi criando-se a política dentro dessa perspectiva. A mulher no ambiente político, inicialmente, não era dado para ela, né? Não se concebia uma mulher. Então, o que a gente está fazendo é quebrar esses padrões, né? Quebrar essas perspectivas onde se enxergava a política somente como um ambiente para o homem, né? E isso a gente vai encontrar ainda alguns desafios, algumas resistências, né? Porque, inclusive, por a ideia que se tem da mulher em tomar decisões, especificamente. Nos acham pessoas muito frágeis, nos acham pessoas muito sentimentais e acreditam que nossos sentimentos, então, não nos permitem pensar de uma forma crítica, pragmática, né? Essa é uma das questões. Aí temos todo esse movimento das sufragistas, inicialmente, que também vão se unir com o movimento feminista, então, que vão trazer essa ideia de que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? E isso vai ajudar, então, que em determinado momento a gente vai se inserindo a política. Mas não vou cair somente nessa questão e vou trazer outra questão também que pouca gente toma. É a perspectiva que nós mulheres temos também sobre a política. Isso também impede que também a gente entre na política. Por quê? Porque nós acostumamos, e não só nós mulheres, senão como a sociedade como um todo, a entender a política como algo sujo, né? Então, isso também, né? Eu vou me meter em sujeira, né? Então, não é muito legal, né? Ou às vezes pensam que entrar ao jogo político, então, significa usar os mesmos mecanismos. E aí também, claro, né? Se criaram mecanismos, então, que impedem, porque esses 30% que a Mariane fala, na realidade, está no papel. Na prática, a gente sabe que está cheio de irregularidades, inclusive existem projetos que dizem que é melhor tirar esses 30% porque as mulheres não se importam em política, né? Mas aí, por que a mulher não entra em política? Porque temos violência política muito forte com respeito às mulheres. A mulher que entra e peita é considerada uma mulher perigosa. Por exemplo, a Marielle é um caso, né, dessa violência da mulher, né, na política, né, de uma mulher que peitou, de uma mulher que tomou uma postura que muitos homens tomariam, que não aconteceria essas coisas que aconteceram com a Marielle Franco, né. Vamos ver em El Salvador também. Em Salvador também muitas mulheres que entraram, muitas das poucas, né, mulheres que entraram na política sofreram essas persecuções, essas violências
políticas, então algumas foram mortas também, algumas tiveram que sair por receio, não tanto por elas, senão pela família, porque quando a gente tem família, a gente se preocupa pelos nossos filhos, né? No México também, que é uma sociedade super patriarcal também, muito machista, também a violência política contra a mulher é muito forte. Então, temos todas essas estruturas. A ideia da política, estar em uma sociedade patriarcal e manter, então, estruturas de uma violência política muito mais coercitiva contra a mulher, termina, de certa forma, então, afastando a mulher desse lugar que lhe pertence. Né? Somos poucas ainda que entramos na política, e eu sempre falo, né, inclusive, fazer política não significa somente estar no âmbito institucional, não? Fazer política, por exemplo, também é estar na universidade e passar conhecimento, né? Porque, aí pensando em Aristóteles, né? Que é melhor, ou Foucault, se vocês querem, né? Que melhor forma de fazer política e de quebrar, então, os poderes, de invertir o poder com o conhecimento, né? Conhecimento é poder, né? E a partir do momento que tu tens conhecimento, então tu te colocas em outro plano, tu consegues enxergar, então, qual é a tua relação com respeito a outros grupos, e tu entendes, crias estratégias, então, para poder entrar naquele lugar, né? Então, o papel do professor também é um papel político, né? De fazer política, né? Não no sentido transquiversado que fala aquela galera, né, de que a gente vai doutrinar e tudo mais, né? O medo deles é que a gente passe conhecimento para vocês, né, e que esse conhecimento abra os olhos de vocês para que vocês não fiquem, né, digamos assim, naquela caverna platônica, né, que não permite enxergar a luz, né? Então, basicamente é isso, né? E por isso digo, então, quando me refiro a essa questão de mulher na política, não só na institucional, onde se sofre também uma violência coercitiva muito forte, senão também dentro do âmbito educativo também, porque somos poucas também dentro desse âmbito educativo. Então, precisamos ocupar cada vez mais. O caminho não é fácil, né? O caminho enfrenta muitas dificuldades, mas acredito que a gente também tem que criar um certo tipo, digamos assim, de união e de corporativismo. Não sei se seria legal utilizar essa palavra, mas vamos utilizar, né? De apoio entre outras mulheres, então, para seguir adiante, para continuar ocupando esses espaços. Precisamos, então, fazer com que estas mulheres entendam que qualquer espaço que elas decidam ocupar também é válido para elas, né? Então, basicamente, dentro dessa perspectiva, né? E voltando, por exemplo, ao caso da política institucional, não adianta você, por exemplo, ter 30% de cotas para as mulheres para entrar nos partidos quando estes partidos, por exemplo, não distribuem de forma igual os recursos. Sim? Quando estes partidos, então, por exemplo, para dizer então que estão repartindo, criam candidaturas laranjas, mas depois te pedem para que tu retornes o dinheiro, né? Tem que fazer leis muito mais, não digamos assim, muito mais fortes, porque a gente sabe que se tu fazes uma lei que não vem acompanhada com um câmbio na mentalidade social, com a mentalidade cidadã, então essa lei vai estar ali simplesmente para inglês ver, né? Então, é basicamente mais por esse âmbito, mas precisamos nos empoderar mais, precisamos nos ajudar mais, né? Eu acho que mais por esse âmbito mesmo, né? E, sobretudo, ajudar muito mulheres das periferias também. Sim. É muito importante isso. Sim, muito bacana, Yasmin. Aí eu vou fazer a minha última pergunta, porque a gente já tem 10 minutinhos. Uhum. No seu mestrado, você estudou os direitos humanos, imagino que a violação deles, né, durante o governo Fujimori. Uhum. E no doutorado passou a estudar o jihad, o islã, o secularismo. Como foi essa passagem? Que aparentemente não tem uma coisa muito relacionada com a outra, né? Duas temáticas que parecem extremamente opostas. São, de fato, assuntos opostos ou eles se tocam, se encontram de alguma maneira? Em realidade, não são tão opostos, porque eu estudei, o caso, coloquei os direitos humanos, porque na graduação já trabalhei um pouco com essa questão de violação de direitos humanos durante o regime Fujimori e me foquei na questão do terrorismo. Na realidade, eu trabalhei os direitos humanos com o terrorismo, não só do Estado, como dos agentes não institucionais. Então, trabalhei o governo Fujimori e o Sendero Luminoso. E quando cheguei no mestrado, então, me aperfeiçoei mais em esta questão de como, por exemplo, o Estado, então, cria mecanismos para não
para fazer com que estes direitos humanos, então, não sejam percebidos como direitos, sim, e onde o Estado, então, aplica um terrorismo de Estado para lutar contra o terrorismo, né? Contra o terrorismo de agentes não terroristas. Então, aí tu vais ver, então, quais foram as medidas, né, que o Estado foi criando para não utilizar, então, esta perspectiva dos direitos humanos e tornar, na realidade, a tortura, o encarceramento, as matanças também que haviam por parte do Estado, como se fosse, então, algo legal, né? Tanto que, por exemplo, muitas vezes se tentou colocar o Fujimori dentro desta perspectiva, inicialmente, né, de que tinha violado direitos humanos, e ele nega, né, até agora, né, mas foi incriminado e tudo mais. Mas o foco específico foi direitos humanos com terrorismo, né, não só do Estado, sino também dos grupos de Sendero Luminoso, especificamente, que foi o mais cruel em Peru, né? Tivemos outros grupos, muitos vão conhecer o MRTA, que é o Movimento Revolucionário Tupac Amaru, mas não tinha, digamos assim, não era tão extremista quanto o Sendero Luminoso, né? Bom, de certa forma, trabalhar com o Islã, trabalhar com o terrorismo, porque realmente me apaixona trabalhar com terrorismo. Eu gosto de entender, de tentar entender estas perspectivas políticas que estes grupos trazem dentro da ideia da violência extrema, né? E aí, então, uma coisa que tu enxergas é que, por exemplo, quando tu vas falar especificamente de terrorismo do Islã, eles também negam, eles fazem o mesmo discurso que o Fujimori fazia, de que não existe direitos humanos, sabe? Do que existe é a segurança do Estado, né? E para o Sendero, e a mesma coisa para o Sendero Luminoso, não existe direitos humanos, porque direitos humanos é uma criação da burguesia, em primeiro lugar, então só serve para defender a burguesia, enquanto o Estado te dizia que direitos humanos era para defender delinquentes e terroristas, o Sendero Luminoso utilizava o discurso que direitos humanos são para defender, então, os burgueses, né? Então, já temos duas opiniões diversas. E o Estado Islâmico também. O Estado Islâmico diz que é uma invenção desse secularismo, desse ocidentalismo, que visa trazer e tirar um pouco, sino totalmente, então, toda a cultura deles, né? Deturpar toda a cultura deles. Então, a ideia de direitos humanos vai contra os princípios deles, porque o que a gente considera direitos para eles, pois, simplesmente não é assim, não é verdade, ou seja, não se condiz com a sua verdade, né? Então, na realidade, o salto maior foi mais de não estudar especificamente os direitos humanos através do Estado propriamente dito, sim, já mais de um grupo, né, que vem tomando conta, que vem causando problemas. Embora hoje em dia já não esteja tão forte, digamos assim, dentro da Síria, do Iraque, né? Mas vamos ver que já estão mais para a África Central, né? Para a África do Norte, eles foram se deslocando, né? Esses grupos islâmicos, né? Mas, assim, eu particularmente não senti muita relação nessa mudança, né? Como te expliquei, né? Porque eu tratei dentro desta perspectiva, então, de como estes agentes, então, vão ver os direitos humanos e como utilizam a violência, né? Só que já no outro eu decidi trabalhar muito mais para entender especificamente a ferramenta da violência, que é o jihad, né? O que a gente chama de guerra santa, né? Nossa, Yasmin, muito bom mesmo. A gente adorou a tua palestra, tenho certeza, os alunos ficaram bem instigados. E eu acho que você colocou uma perspectiva, que eu já falei aqui, que a gente precisa voltar os nossos olhos aí, pelo menos nesse contexto de Tocantinópolis, para pensar essa questão da religião e seus inúmeros desdobramentos, né, na formação e na tessitura social que é composta nessa cidade, assim. Então, a gente te deixa o nosso convite para voltar, quem sabe futuramente, para Claro. Para falar sobre a religião do Islã, porque eu não me recordo, João, que está aqui em Tocantinópolis há 14 anos, se a gente tem alguma sinagoga, alguma mesquita aqui por perto. Eu acho que nem por perto, assim, num raio de 100 quilômetros, a gente não tem essa presença. E às vezes, cara, a gente vê, acompanha, né, as notícias, a gente sabe que existe, mas a gente não tem, e aí às vezes causa um estranhamento. Imperatriz tem, e às vezes causa estranhamento
saber o que é, né, o preconceito também ainda paira, né, que é uma religião violenta, que é uma religião de pessoas de homem-bomba, né, essas coisas assim que estão no imaginário popular e que vão se reproduzindo ad infinito, tanto quanto os preconceitos e as violências contra as religiões de matriz africana. Então, já vou te deixar aqui o convite, depois a gente pode pensar numa outra palestra para falar sobre especificamente esse teu percurso aí, na tua pesquisa com o Islã. Ok. E aí eu te deixo mais uma vez o nosso agradecimento por estar aqui nesse momento agora. Foi muito bacana te ouvir, muito bacana. Eu tinha te falado já, é muito bom que a gente tem, agora eu falo pessoalmente da minha trajetória, né, que a gente tenha se encontrado na graduação e que a gente volte a se reencontrar aqui nesse momento, agora como professoras, né, podendo compartilhar um pouco de toda a nossa trajetória, nem sempre tão tranquila, na universidade, mas que a gente tem agora um outro espaço de outro lugar que a gente pode falar, pensar, escrever, problematizar, todos esses lugares que muitas vezes nos constituem de maneiras meio atravessadas, meio enviesadas, mas faz parte do processo. Sim. Então, eu te agradeço muito pela tua presença aqui. E aí, a gente faz geralmente uma fotinho, vou parar de gravar, enquanto eu paro de gravar, a gente faz uma fotinho para deixar gravar, para deixar